Olá, mi gente, que tal? Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, não se esqueça de dar o like, inscrever-se neste canal e ativar o sininho de notificações para que a gente possa continuar com outros vídeos, tá bom? Hoy vamos a hablar sobre los falsos cognatos en español. Hoy vamos a hablar sobre los falsos cognatos. Hoje vamos falar sobre os falsos cognatos. A língua portuguesa, pessoal, e a espanhola estão repletas de palavras parecidas assim na grafia e na pronúncia. Só que o significado é totalmente diferente. Veja bem, vou dar alguns exemplos aqui. Aqui nós temos em português, aqui em espanhol. Aqui em espanhol, aqui em português. A palavra largo em português, você sabe o que é largo em português, né? Significa ancho em espanhol. Ancho. Ancho. Uma coisa larga. O largo, ancho, tá bom? Ancho em espanhol. E a mesma palavra largo em espanhol, largo, significa comprido em português. Você vê a bagunça? Largo em português, ancho em espanhol. Largo em espanhol, comprido em português. A palavra polvo, o molusco, significa pulpo em espanhol. Polvo, pulpo. Agora, essa mesma palavra em espanhol, que a pronúncia muda, né? Polvo, polvo, significa pó em português. Polvo em português, pulpo em espanhol, polvo em espanhol, pó em português. A palavra rato em espanhol é ratón, aquele bichinho roedor. Ratón. Rato é ratón em espanhol. E a mesma palavra rato, que a pronúncia já muda, né? Porque o R é bem forte em espanhol. Rato, rato, significa momento em português. Rato em espanhol é igual a momento em português. Se a pessoa falar em espanhol um rato, um momento. Tá bom? Ela existe em português e em espanhol. Só que em português rato é o animalzinho e em espanhol rato é um momento. Salada. Salada em espanhol se fala ensalada. Salada em português, ensalada em espanhol. Você não vai chegar no restaurante e pedir uma salada. Você vai pedir uma ensalada. Tá bom? Porque essa mesma palavra salada em espanhol significa salgada em português. Tá bom? Salada é ensalada em espanhol e salada em espanhol é salgada em português. Salsa. Salsa é aquela salsa que a gente compra na feira, salsinha, essas coisas, né? Salsa. Em espanhol, eles falam perejil. 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 Ó o jovem. Perejil. Agora, essa mesma palavra salsa em espanhol, que a pronúncia também muda, é salsa. Salsa. É molho. Salsa. Salsa de tomate. Molho de tomate. Tá bom? Salsa em português, perejil em espanhol. Agora a mesma palavra salsa, que a pronúncia é salsa, em espanhol, salsa significa molho em português. Escova em espanhol é cepilho. Escova em espanhol é cepilho. Só que aqui é com V, tá? Escova. Agora aqui, escoba, a gente dá a impressão que é parecidíssima, né? Só muda o B aqui. Escoba em espanhol significa vassoura. Escoba em espanhol é vassoura. Essa não é totalmente igual, mas só porque muda o B. Mas a pronúncia muda a pronúncia também, porque aqui a gente vai falar em português, né? Escova, cepilho, escoba,
vassoura. Aqui, osso, osso. Osso em espanhol é hueso, hueso. Com H, tá bom? Hueso. Osso é hueso. Sabe que o H não tem som, né? O H não tem som, já expliquei em outro vídeo. Osso em português, hueso em espanhol, com S só, tá? Hueso em espanhol. Agora mesmo, ó, osso em espanhol, só que é com um S, não existe dois S em espanhol. Osso em espanhol significa urso em português. Deu para entender, pessoal? Osso, o osso do corpo humano, osso, hueso em espanhol. E osso em espanhol, urso em português. Só que vejam a escrita que é diferente, né? Hueso em espanhol é com H e osso com um S só também em espanhol. Significa urso, tá bom? Agora outra palavra aqui que é meio complicadinha. Aula. Aula. Aula pra gente, você sabe, eu vou ter aula, né? Você vai para a escola para ter aulas, para estudar. Aula. Aula de matemática, aula de inglês, tá? Em espanhol, eles falam classe. Classe de inglês, classe de espanhol, classe de matemáticas. Tá bom. Aula significa classe em espanhol. Agora, a mesma palavra aula em espanhol significa classe em português. O que a gente quer dizer classe? É que a gente não fala a minha classe é número 10. Quer dizer, a minha sala de aula. É a mesma coisa. Classe e sala de aula pra gente é a mesma, né? Tá bom? Então, ó, aula em espanhol, em português, quer dizer, aula em português, classe em espanhol. Aula em espanhol, classe em português. Sala de aula, a mesma coisa, né? Deu para entender, pessoal? Então, pessoal, por enquanto, só essas palavrinhas, tá? Mais pra frente a gente coloca mais, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela paciência de ter assistido esse vídeo, tá bom? Convide mais algumas pessoas para assistirem também. Não se esqueça de dar o like, inscrever-se no canal, ativar o sininho. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.